Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 352, é o último vídeo da noite. Minhas palavras não passarão. A Gênesis capítulo 17. Então Kardec continua assim dizendo, interrogando, né? Terão todas adotados como regra de proceder a prática das virtudes? Não. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes? Prática da qual fez Jesus condições expressa de salvação? Não. 99,9% buscaram sim criar religiões, sempre se preocuparam com religiões pelo fato do materialismo, do egoísmo, do interesse próprio, do interesse financeiro, mas interesse de libertar o indivíduo dos monstros que ele traz de vidas passadas, só a doutrina dos espíritos, mais nenhuma. Só a doutrina dos espíritos e mais nenhuma. O resto, o nome já diz, resto. Todas o interesse é o materialismo. As religiões na Terra, o interesse delas, quando citamos o materialismo, elas procuram satisfazer as pessoas naquilo que de mais pobre no seu eu a humanidade possui. Fora, vamos dizer, eu não vou dizer para você que espírita não tem medo da morte, porque tem medo. Em 100% dos espíritas, uns 5% apenas não tem medo, não. Mas 95% tem medo. Porque são pseudos espíritas. Não são verdadeiros espíritas. Estão brincando de espiritismo. Então, quando lhe aparece um câncer, aí é aquele medo. Quando ele fica sabendo que está com Covid, medo. Um infarto, um AVC, um acidente, medo da morte. Mas ainda tem essa vantagem, né? Em 100%, 5% escapa. E as outras religiões, com todo respeito, que visam apenas o lado material.
o milagre que eles prometem, a cura do câncer, o livramento. Eu não sei onde as pessoas foram buscar isso esse termo nos desígnios de Deus. O livramento. Não existe livramento. Não existe sorte. Não existe destino. Não existe destino, não existe sorte e não existe livramento. E sim, lei de causa e efeito, ação e reação. É totalmente diferente de livramento, destino e sorte. Milagre. Totalmente diferente. Milagre é você fortalecido nos desígnios de Deus, buscando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Podemos dizer-se com todo respeito que pode-se dizer que isso é um milagre. Você fortalecido nos desígnios de Deus, buscando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. As religiões estão preocupadas com a salvação da alma aqui na Terra, sem esforço nenhum, sem redimissão, só porque a pessoa paga o dízimo, só porque a pessoa é fiel na conta bancária da igreja, do templo, ele tem o lugarzinho dele garantido no céu. Olha só a barganha. E com Deus não se barganha. Com a justiça divina não se barganha. Por quê? Porque, primeiramente, que Deus não precisa de nada disso. E segundo, porque tudo que nos acontece na nossa consciência encontra-se registrado e vem esses registros de vidas passadas. Então as religiões, elas estão preocupadas em fornecer às pessoas a libertação da enfermidade orgânica, da enfermidade física. Pois você tem um câncer? Tenho. Pois de agora em diante eu ordeno: saia do nosso irmão. Saia. Você toma remédio? Tomo. Não preciso tomar mais. Isso é um crime. Isso é um crime. 99% desses testemunhos que nós deparamos nas redes, né? Nos programas televisionados, truques, pessoas compradas, seres pobres de espíritos necessitados,
que não vamos dizer que ali Deus não se encontra, porque se encontra, Jesus ali se encontra. Seus emissários, o professor Eurípides Bezerra de Menezes e outros espíritos, dentro de todos os templos religiosos se encontram. Como há 2000 anos atrás, que nós precisamos registrar isso, que nem todos aqueles que fisicamente foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao mérito e à fé de cada indivíduo. Porque quem cura é o próprio indivíduo através do merecimento e da fé. Mas nem todos aqueles há 2000 anos atrás que foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao mérito e à fé, morreram curados fisicamente, porque eles voltaram a se enfermar, porque retornaram ao mundo. Não vou dizer o nome. Não é? Agora, aqueles que creram, deram continuidade, deram sequência na transformação moral, na libertação que ele mesmo trabalhou. E com o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de médium de Deus, foram beneficiados quantas centenas de pessoas que conhecemos aqui na Terra, que recebem, ou melhor, que conhecemos, que receberam e presente, passado que receberam e presente que recebem, nos templos religiosos, a cura física, graças ao merecimento e à fé. E que depois voltaram a se enfermar. Então, nem todos esses que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu libertos, livres, porque muitos podem voltar a se enfermar devido à arrogância, o orgulho e a perda do mérito. Quantas pessoas conheço que já lograram êxito nesta existência que aqui me encontro, da cura física, graças ao mérito, graças à fé, porque Deus se faz presente em todos os lugares. Deus não está no espiritismo, no catolicismo, no islamismo, no budismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Deus encontra-se em todas as partes. A pessoa é que tem que fazer por onde. Vejamos um exemplo a ser seguido. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima. Constantemente eu estou aqui dizendo o nome desses seres. Por que será? Porque quem serve a Deus, quem serve a Jesus na Terra, no universo, não encontra-se preso e apegado a dogmas do homem e nem a religião do homem, criadas pelo homem.
porque todas as religiões que existem na face da terra foram criadas pelo homem, menos o Espiritismo. O Espiritismo não foi criado pelo homem. Sim, foi criado por Hipólito Leonizar Rivail. Não. Ele foi o compilador, ele foi o codificador. É a doutrina dos espíritos e não do homem. Dos espíritos sábios, gênios e também não gênios, que um dia estiveram aqui no corpo físico e na pátria espiritual com uma nova visão, retornaram através dos médios para dizer a Hipólito Leonizar Rivail a realidade. E muitos outros espíritos de outros sistemas, de outros orbes, convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a vir a contribuir para com a nossa evolução. É diferente. Então, o Espiritismo, ele não está preocupado, ele não está preocupado em curar corpos físicos que se decompõem, que se desintegram. E sim, o Espiritismo se preocupa com a cura da alma, do espírito que sobreexiste à decomposição do corpo material, corpo físico. Mas então quer dizer que o Espiritismo não se preocupa com o corpo físico no sentido. É óbvio que o Espiritismo nos esclarece a importância de cuidar do corpo e do espírito. Então, quem é que cuida do corpo aqui na Terra? A medicina. E quem é que cuida do espírito? A providência divina, através da própria pessoa que muda de caráter, que muda de hábito, de comportamento e de atitude. Então, a autocura, a doutrina, os desígnios de Deus, essa autocura, a doutrina dos Espíritos nos fornece. E quando nós amealhamos esta autocura da alma, nós respeitamos o corpo físico, nós cuidamos do corpo físico com dignidade, com amor, com carinho, mas não com apego. Não com apego ao corpo físico e às coisas materiais, porque sabemos que vivemos nas condições de usufrutuários, onde tudo usufruímos. Esse corpo não é do mesmo. Esse corpo não é do mesmo, mas tem o mesmo o dever, a responsabilidade de cuidar desse corpo como um estilista ou como um apresentador, uma atriz, um ator, ou como estilista mesmo que acabamos de dizer, cuida da sua vestimenta, da sua roupa física. Então, se nós pararmos para analisar que as doutrinas têm se preocupados no plano Terra,
com o milagre, justamente com o que não existe. Se preocupam com a matéria, se preocupam com a prosperidade física, mas mais nada. Por isso que as regiões de Umbralina, superlotadas, se encontram. Pelo fato dos seres desvangelizados, que a pátria espiritual, milhões todos os dias chegam, sem informações nenhuma, sem endereço. Imagine você viaja até a cidade de São Paulo e vem à sua mente, simplificando, é óbvio, porque não é tão fácil assim, mas vamos simplificar. Num aeroporto, você pensa assim: vou comprar uma passagem para Tóquio, no Japão. E você desembarca lá em Tóquio. Você não conhece nada naquela cidade, naquele país. Você desconhece o idioma. Você não sabe como se dirigir às pessoas. De repente você pensa assim: vou voltar ao Brasil. Só que você se esqueceu de que o dinheiro que você tinha na carteira dava só para ir e não para voltar. E que, se você quiser, você vai ter que arrumar um jeito de sobreviver em Tóquio até você conseguir recursos financeiros para retornar ao Brasil. O que significa isso? Quantos milhões de pessoas que chegam à pátria espiritual desvangelizada, com a carteira vazia, sem recurso nenhum, e que nas regiões umbralinas permanecem 10, 15, 20, 30 anos, ou perambulando para lá, para cá, sem saber o que lhe aconteceu. E que depois de muitos anos, depois de algumas décadas, se vêem, obviamente, sendo conduzido por outros seres a alguns departamentos e ali sendo conduzidos à Terra novamente, que nós podemos dizer Tóquio,
é o plano espiritual. Brasil, nós podemos dizer que significa o retorno da pessoa através da reencarnação. E que você se vê sendo conduzido novamente ao Brasil através da reencarnação, sem mérito nenhum, porque você não fez por merecer. Você conhecimento nenhum amealhou, deixou ser levado pelas ilusões, pelas fantasias. Por isso, o demérito em vez do mérito. Quantos milhões de pessoas enganadas se encontram e enganando se encontram? Mistificadas e sendo mistificados, iludidos e sendo iludidos. Até o próximo vídeo.